Oi, gente, bom dia. Começando a nossa aula de Administração e Planejamento Empresarial da turma de Secretariado. Tenho já várias pessoas na sala de aula. Cadê? Já tenho 19 da turma A e da turma B. A gente já deu uma olhadinha antes. Vou aqui gerar aquela tal daquela lista dos que estão presentes, que eu não sei onde é que ela vai parar, mas quem sabe um dia eu encontro, né? Vão estar todas as listas lá. Mas vocês todas já falaram oi no chat, já mandaram um bom dia, então já está registrado, fiquem absolutamente tranquilas, tá bom? Hoje, dessa vez, nessa semana, já tem a turma A e a turma B utilizando o chat, o que me deixa muito, muito, muito feliz. E então todo mundo vai conseguir interagir. Estava avisando que se quiser falar não tem problema nenhum, é só levantar a mãozinha que eu falo. Fulano pode falar, ciclano, então pode falar comigo, não precisa necessariamente escrever. Fico muito feliz de vocês estarem aqui presentes, acordarem cedo para me ver, isso me deixa muito feliz, certo? Nós vamos começar a falar hoje de outra ferramenta de gestão em ADPE, só que tem uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês. Na verdade, eu queria entender o que vocês pensam a respeito e, nessa situação de pandemia, tentar encontrar uma situação, né, uma solução que fique legal para todo mundo. Bem, para o primeiro semestre, eu propus para vocês alguns cursos do Sebrae. Qual era a intenção? Que vocês dessem andamento no nosso conteúdo, dessem andamento no que a gente precisaria ver e ter também um certificado para conseguir colocar no currículo e isso dá uma turbinada no currículo de vocês. A estratégia, como eu já várias vezes mencionei, é aquela, dizer para as pessoas, olha, a gente vivia numa pandemia, a gente estava recluso em casa, mas eu fiz do tempo que eu estava em casa algo produtivo. Isso é uma coisa bem legal para a gente colocar numa entrevista. E isso, estando no currículo, era bem legal, vocês têm um certificado. Só que eu percebi que nem todo mundo gostou da estratégia, nem todo mundo viu com bons olhos, porque nem todo mundo fez o tal do currículo. Então, agora, para este semestre, para esse conteúdo que continua, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, tá? O nosso conteúdo vai continuar, tanto é que aquele curso a gente fez a parte 1, ele tem a parte 2, que é o que compõe todas as ferramentas que a gente vai ver. E eu queria fazer o seguinte com vocês. Eu queria indicar a segunda parte do curso, tá? E os que quiserem vão fazer, tá? Vão fazer o curso, receber o certificado, tudo bonitinho. E os que não quiserem fazer vão entregar trabalhos. Tá? Então, ao invés de eu obrigar todo mundo a fazer o curso, na tentativa de vocês terem aqueles pontos de avaliação mensal e trabalho, a minha estratégia vai ser, vocês vão ter duas opções. Quem quer fazer o curso vai continuar valendo da mesma maneira, tá? Então, entra naquilo de vocês estudaram, vocês aprenderam, vocês têm o certificado para colocar no currículo. Quem não quiser fazer, vai fazer os trabalhos que eu propus. Que eu vou propor, na verdade ainda não propus, que eu vou propor, tá? E assim é uma maneira de eu tentar democratizar a ideia da avaliação mensal e dos pontos de trabalho, tá? De novo, não tem que fazer as duas coisas, vocês vão ter a opção de escolher um ou outro. Quem quer fazer um faz, quem quer fazer o outro faz, tá? O que vocês acham da ideia? Eu quero que seja uma coisa conversada e combinada. E quem não quiser fazer nenhum dos dois vai ficar com 0, óbvio, né? Como seria em sala de aula. A Amanda gostou da ideia. Jennifer, sim. Júlia, estou de acordo. Beleza. Ana, Júlia, gostei da ideia. Eu não consegui acessar a plataforma do Sebrae de jeito nenhum. Então, Ana, alguns de vocês não conseguiram. Bem, o que eu notei? Algumas pessoas estavam com problema porque, assim, depois que você se inscreve no curso, eu perdi, inclusive, alguns logins, eu acabei entrando como se fosse vocês para entender. Quando você se inscreve no curso, a partir desse momento, você não entra mais pelo
cursos online, busca o curso. Aparece no canto direito uma instruçãozinha assim, continuar o curso, continuar o treinamento, continuar alguma coisa. Então, a partir do momento que você se inscreve, é pelo continuar que você tem que entrar, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que tem um tempo. Quando nós começamos, o tempo para você fazer um curso era de 30 dias. Eles reduziram, talvez inclusive pela demanda. Hoje é de 15 dias. Então, se em 15 dias você não acessou o curso, ele bloqueia. E aí você tem que começar de novo, pedir novamente a inscrição, tá? Então, tem uma situação ou a outra, tá? De qualquer maneira, a minha intenção... e quem já fez o primeiro provavelmente não vai ter problema, porque agora já tem uma empresa cadastrada, aquela coisa toda. Agora é só se inscrever no próximo e fazer, tá? Mas, de qualquer maneira, o objetivo não é causar estresse para fazer o curso. O objetivo é aprender as ferramentas de gestão. Esse é o objetivo da disciplina. Como agora a gente tem as aulas, então nós vamos ter o conteúdo lá e eu vou repassar o conteúdo aqui, nas nossas aulas de terça-feira, tá? A intenção é que, inclusive, não sei se vocês já estão sabendo, que essa aula fique fixa. Enquanto nós estivermos em casa, os plantões podem ser que mude, mas a ideia é que a aula não saia, no nosso caso de ADPE, terça-feira às 8h40, tá? Para que a gente crie essa rotina, tá? Então, a nossa aula de terça-feira, eu vou continuar dando andamento no curso. Oceano Azul era do curso do último do Sebrae, e eu vou indicar para vocês o segundo, tá? Aparentemente, todo mundo gostou. Não, Amanda, continua sendo individual. Você fez o primeiro curso, Amanda, Ferramentas de Gestão 1? Ferramentas de planejamento, acho que aparece no Sebrae, né? Não. Então, porque assim, lá no curso, eles vão explicando, eles vão propondo atividades, tá? Eles explicam e propõem atividades. Eles explicam e propõem atividades. Vocês podem me dizer, mas eu não fiz atividade. Eu falei, tá bom, não fez atividade, ok. Vocês podem me dizer, eu liguei o computador e deixei ele rodando, ok. Isso é responsabilidade de vocês, tá? Eu não vou ficar entrando no mérito, acho que vocês estão bem crescidinhos, certo? De saber o que é importante ou não para vocês. Vocês estão enganando a mim ou a vocês. Essa é a questão. Eu sei que quando vocês terminam, o certificado de vocês sai assim. Você fez o curso X com 6 horas de curso, com 12 horas de curso, com 9 horas de curso. Então, eu estou considerando essas 6 horas, essas 12 horas, essas 9 horas, como a hora das nossas avaliações mensais e dos nossos trabalhos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou promover atividades para aqueles que não quiserem fazer o curso, que equivala a mais ou menos alguma coisa, uma quantidade de horas daquelas, tá? É só não ter a necessidade de entrar na plataforma do Sebrae, tá? De novo, como conteúdo para o ITB, tá perfeito. Imagina que eu não consegui. Lembraram de desligar o celular? Eu não desliguei. Vamos tirar o som do bichinho. Como ITB, tá tudo perfeito, gente, porque a gente vai ter as atividades, tá? É claro que para quem tem o interesse de dar a turbinada no currículo, não adianta dizer, eu aprendi tal coisa com a Nídia, tá? A aula da Nídia não vai para o currículo, certo? O certificado do Sebrae vai, tá? Então, de fato, na prática, essa vai ser a única diferença. Em termos de conteúdo de atividade, vão ser equivalentes, tá? Beleza, vamos fechar assim? Eu acho que sim, tá? Se alguém tiver algo contra, as provas continuam iguais. Você está falando das próximas provas ou das provas anteriores, Amanda? Nossos trimestres estão meio confusos, né? Bem, já vou aproveitar e vou continuar. Se você está falando das próximas provas, continua igual. As que vocês já fizeram, as anteriores. Vocês tiveram acesso às notas? Pela pergunta da Amanda, eu acho que não. Eu tenho esse arquivo das notas.
Eu vou conversar com o Maurício, tá? Vou ver se existe algum impeditivo de disponibilizarem algumas notas sim, tá? Mas saiu uma nota geral. A prova que vocês fizeram, a nota é geral, gente. É a mesma nota para todas é a mesma nota para todas as disciplinas. É isso, não é? É isso, sim. Eles fizeram uma nota geral, uma nota única. Tá? Mas eu vou conversar com o Maurício, se puder, eu disponibilizo o arquivo para vocês, sem problema nenhum. Então, provavelmente a nota de ciências humanas é exatamente a mesma da nota do meu conteúdo dos demais, tá? E eu não sei os demais professores, mas no meu caso, como é que chama aquela nota nova que vocês têm, que vale 2 pontos? Gente, eu mal voltei para o ITB, tinha que aprender um monte de coisa, a gente entrou na pandemia. Como é que chama aquela nota? Atitudinal, obrigada, Jenny. E no meu caso, a atitudinal vai ser nota máxima para todo mundo, tá? Claro que todo mundo que fez a prova, evidente. Fez a prova ou alguma atividade minha. Tem gente que está desaparecido, quem está desaparecido não vai ter nota de atitudinal. Mas, no meu caso, a atitudinal para quem fez a atividade ou a prova vai ser 2, porque eu entendo que a gente está vivendo num momento muito complicado e só o fato de tentar fazer alguma coisa já deve ser valorizado. Essa é a ideia. Tá, mas eu vou conversar com o Maurício, eu não vejo por que não disponibilizar. É que eu não posso mostrar uns para uns a nota para o outro, não. Meu Deus do céu. Pode deixar, eu vou encontrar uma solução. Relax. Relax que eu vou encontrar uma solução. Conversar com o Maurício e aí eu encontro uma solução e a gente acalma o coraçãozinho. Mas é a mesma nota para todo mundo, tá? Para todas as disciplinas. Júlia, tive a nota da prova de linguagens também, se não me engano. Tá, beleza, já entendi. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu vou começar falando sobre a estratégia do Oceano Azul. Eu não sei se vocês já tinham lido alguma coisa a respeito. Eu tenho disponibilizado para vocês, aqueles alunos que não têm acesso à internet, eles vão buscar material lá, eles já tinham informado isso à escola, e a escola autorizou que eles retirassem material. O que eu tenho feito? Eu tenho, da mesma forma que eu disponibilizo, o que eu preparo para eles, eu coloquei para a primeira prova, eu coloquei para vocês também. Eu não sei se vocês repararam nisso. Então, tem umas postagens lá e eu vou começar a colocar as postagens também Tá? Eu vou começar a colocar as postagens Perdi vocês. Espera aí. Um minutinho só. Pronto. Cadê que eu perdi vocês? Achei vocês de novo. Eu vou começar a colocar para a próxima prova, né, essas postagens que eu fiz, essa preparação, que é o conteúdo que vocês estão vendo no curso. Todo mundo, não interessa se entra por curso, se entra por fora, está vendo o mesmo conteúdo, tá? Que era o conteúdo da nossa disciplina. Vamos carregar aqui na nossa apresentação. Espero que estejamos ficando cada vez mais práticas e dominando mais o assunto. Vamos ver, eu acho que é esta. Vamos lá. Deixa eu tirar para ficar um pouco mais leve. Ele não quer carregar. Carregou! Vamos lá. Então, tá aqui, administração e planejamento, meu nominho, claro. Próprio Saraiva.
E aí vamos trazer as coisas todas de volta. Então, percorrer, né, o que nós já vimos. Primeira estratégia foi o PDCA, segundo, o 5W2H. Na aula passada, que já foi uma aula gravada, está disponível para vocês aí na disciplina de ADPE, foi o diagrama de causa e efeito, e hoje nós vamos começar falando da estratégia do Oceano Azul, tá? No caso da estratégia do Oceano Azul, a gente vai falar um pouquinho mais, é uma estratégia que para vocês, para a grande maioria de vocês, provavelmente é uma coisa nova, é uma das coisas atuais, vamos dizer assim, né? Uma das coisas mais assim, em alta, principalmente neste modelo que a gente está vivendo, nessa história de pandemia. Então, eu vou começar a falar do que é essa estratégia de Oceano Azul, e na próxima aula, na próxima terça-feira, eu vou falar de empresas que estão nessa situação e por que elas estão, e por que a gente considera assim, e o que elas fizeram para chegar nessa situação que a gente chama de Oceano Azul. Para guiar também, comecei a colocar para vocês a data. Eu achei interessante que a gente tivesse a data da aula no slide. Se eu estiver enganada, vocês podem ficar totalmente à vontade para falar, professora, assim não ficou legal, tá bom? Então, essa é uma coisa que a gente vai construir uma maneira legal da gente aprender. Essa é a ideia, tá? Então, eu coloquei a data porque eu achei que iria ajudar. E aí, para vocês, eu não sei. A Amanda está dizendo que ultimamente está ruim de receber as notificações. Como assim, Amanda, está ruim de receber? Amanda, diz para mim o que é estar ruim de receber. As meninas da minha sala recebem algumas coisas e eu não. Você tem que. Então, é exatamente o que a Julia está falando, Amanda. Você tem que ativar. As notificações não é uma coisa que a gente recebe automaticamente. As notificações a gente ativa. Então, você tem que ativar no seu. Você tem que ativar na sua plataforma Teams. Você ativa e aí você consegue trazer a informação para o teu celular, né? Não sei onde é que você está recebendo essas notificações, tá? Mas é necessário que você ative. Tem lá, você entra na sua, se eu não estiver enganada, você entra na sua fotinha em cima, clica lá, tem configurações e aí aparece notificações, tá? Dá uma olhadinha que eu acho que é isso. A Jennifer falou que tem um sino. Essa eu nem sabia do sino, Jennifer. A Jennifer está falando que em cada matéria tem um sino. Aí é só clicar. Tá? Tá vendo como a gente vai? Todo mundo aprendendo, gente. Acabei de aprender o sino também, porque eu também não conhecia o sino, tá? Eu, particularmente, tenho colocado dentro do calendário, gente. Eu agendei nossas aulas no calendário. Então, funciona assim. Quando a aula está agendada no calendário, na hora que a aula começa, aparece no calendário já ingressar. É só clicar em ingressar, você nem precisa procurar. Foi uma maneira que eu achei que ia ficar fácil para vocês. Então, também é uma outra maneira de usar. Ana Júlia, professora, estou utilizando o diagrama de causa e efeito para organizar as ideias para a redação do Enem. Está me ajudando muito, além muito na hora de escrever. Gente, Ana, eu não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão. Porque o que a Ana deve estar fazendo, utilizando o causa e efeito, que é o assunto da aula passada? Ela deve estar pegando cada tema,
tentando encontrar todas aquelas variáveis para aquele tema, e aí ela consegue escrever uma redação completa, uma redação que tem várias visões, ao invés de ter uma visão só. Muito legal, Ana, muito bem colocado. Uma excelente maneira de usar causa e efeito. Nunca tinha pensado nisso, mas é perfeito, realmente perfeito. Tá? Porque assim ela não vai escrever uma redação tendenciosa, ela não vai escrever uma redação que vai enxergar só um ponto de vista. Como ela tem pelo menos ali as 6 variáveis, ela vai conseguir escrever uma redação que tem 6 olhares diferentes. Por isso que a ideia dela é bem legal, porque para cada tema que ela for pensar para a redação do Enem, que ela estiver estudando, ela acaba vendo no mínimo 6 visões diferentes, 6 variáveis diferentes. Bem legal isso. É exatamente a mesma ideia da empresa, né? Que você aplicou na tua vida, no que você precisa nesse momento. Tá perfeito. Tá? Essa é a ideia da gente aprender as ferramentas, é trazê-las para a nossa vida. Perfeito. Bom, dividam isso com a gente. É bem legal. Então, vamos lá. Então, a estratégia do Oceano Azul é que a gente vai ver na aula de 25 de agosto. E aí, o que é o mínimo que a gente precisa saber dessa estratégia de Oceano Azul? Primeiro, que ela não saiu do nada, tá? Ela é diferente das outras, essa estratégia saiu de uma pesquisa, tá? 2 caras, que esse aí, o Shankin e o René, sei lá das quantas, não tenho a menor ideia como é que se pronuncia esse sobrenome, eles pesquisaram, eles eram pesquisadores. Então, eles pesquisaram empresas. Em termos de estratégia, o que as empresas faziam? Como é que as empresas pensavam? Não esqueçam que estratégia é uma coisa que vem de cima, tá? A ideia de estratégia é você enxergar a longo prazo, a ideia de estratégia é você saber exatamente aonde você quer chegar, não é aonde você está nesse momento, mas é aonde você quer chegar. Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente consegue claramente, ou um pouco mais claramente, encontrar quais são os caminhos para chegar naquele destino. Sabe aquele negócio de objetivos? Precisamos ter objetivos na vida? A estratégia é esse. Qual é o nosso objetivo? Se eu tiver claro qual é o meu objetivo, eu consigo, de fato, saber o que eu preciso para chegar nele. Vamos pensar no seguinte, para tentar deixar essa ideia bem clara na nossa cabeça, que é o que eu gosto de fazer com vocês, né? Transformar as coisas em coisas bem práticas. Gosto de viagem. E viagem é o tipo de situação que qualquer uma de nós passou em algum momento, tá? Então, imagina que alguém diz assim, eu vou pegar um exemplo prático. Eu tenho um colega, professor também, não é do ITB, né, de uma das faculdades que eu dei aula, que em determinado momento ele resolveu fazer uma surpresa, ele ia fazer 25 anos de casado, e ele comprou uma passagem para ele e para a esposa, para eles comemorarem os 25 anos de casado. Ia ter uma pequena festinha na casa deles, e ele ia levar ela de surpresa para algum lugar. E ele contando, todo animado, não sei o quê, eu olhei para ele e falei assim, então, fulano, tá tudo bem, tá? Mas quando é que vocês viajam? Ele falou, não, Nídia, é assim, vai ter um jantar lá em casa, a gente começa o jantar e o voo é, assim, tipo, 2, 3 horas da manhã. Basicamente, eles iam terminar o jantar e iam para o aeroporto. E ele olhou, aí eu olhei para ele e falei assim, tá, e a mala? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mala faz na hora. Eu falei, não, mala faz na hora para homem, para mulher, mala não faz na hora. Eles iam para uma região, eles iam para Mendoza, se não me engano, que é uma região fria na Argentina. Eu falei, então, vocês estão indo para uma região fria, ela precisa ter uma roupa, ela precisa ter uma bota, ela precisa ter roupas para uma região fria. Ela tem isso no guarda-roupa dela? Ele olhou e falou assim, não sei, nunca reparei. Eu falei, então, entenda que a sua ideia de dar a ela um presente vai significar para ela um motivo de estresse e uma péssima viagem. Por quê? Ela não consegue ter alguma coisa definida e ela não consegue ter caminhos
para que esta coisa que foi definida por ele aconteça bem, tá? Na ideia dele, na ideia do marido, entregar a passagem, falar assim, amor, pega uma roupinha qualquer e vamos para o avião, era uma brilhante surpresa. Era um motivo de felicidade, de êxtase para ela. E quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, então, para a mulher não funciona assim. Você precisa entender que ela quer preparar a mala, que ela quer que a roupa combine, que ela quer ver se tem um encharpe que combina com a blusa, porque esta é a cabeça de mulher. Por mais que você seja básico, um mínimo de preparo você tem, tá? Por mais que você seja uma pessoa objetiva, um mínimo de preparo você tem. Ou seja, se o nosso objetivo não é claro, não vai dar certo. Só para matar a curiosidade, ele pensou bastante a respeito, e aí ele fez uma pequena alteração nos planos dele. Eles, no dia X, que eu não lembro que dia que era, no dia X de manhã, eles acordaram, ele deu bom dia para a esposa dele, parabenizou ela pelos 25 anos ao lado dele e entregou as passagens. Isso significa que ela recebeu as passagens de manhã para viajar na madrugada do dia seguinte. Ou seja, ela teve pelo menos o dia para correr atrás das coisas, tá? O que já transformou a viagem em algo tranquilo, em algo prazeroso para os dois. Senão, ia virar um inferno na vida dele, sim, porque ele ia ter reclamação do começo ao fim. É essa a ideia de não ter objetivo, e porque eu não tenho objetivo, eu não tenho um caminho certo, tá? Ele ia ele ia falar para ela fazer uma mala e ela ia descobrir o destino no aeroporto na hora de embarcar. Era isso. Era a surpresa nível master. Eu falei, não vai dar certo. Porque eu falei, imagina que ela faz uma mala achando que ela vai para o Nordeste e você está levando ela para uma região fria. Eu falei, isso não vai prestar. Tá? É isso. Ele ia entregar a passagem só na hora do aeroporto, só no embarque ela ia descobrir para onde é que ela ia. Era isso. O detalhe que faria toda a diferença na história. Então, é essa ideia de não ter objetivos. O que esse cara fez? Ele pegou 30 empresas, 30 indústrias, e ele começou a analisar, a pesquisar a estratégia dessas indústrias. Tá? Essa ideia de qual era o objetivo que elas tinham, onde é que elas queriam chegar e o que elas faziam para alcançar esse objetivo. O que essas empresas fizeram no decorrer de 100 anos, tá? Esse estudo deles foi feito de 1880 até os anos 2000. Tá? Então, eles pegaram 30 indústrias durante 100 anos e tentaram enxergar nelas como é que elas conseguiam se sair bem, como é que elas conseguiam chegar em bons lugares. Tá? Como é que elas conseguiam se manter à frente das demais? Como é que elas conseguiam se destacar? Tá? Desse estudo todo, dessa pesquisa toda, desses 100 anos de análise dessas mesmas 30 empresas, eles escreveram um livro, tá? Que se chama A Estratégia do Oceano Azul, um livro foi originalmente escrito em inglês, mas traduzido para 43 idiomas, ou seja, é um livro que percorreu o mundo todo, tá? Algumas coisas aqui no Brasil a gente não valoriza muito, algumas coisas a gente não ouve tanto falar, a gente tem uma certa tendência a olhar sempre para as mesmas ferramentas, a reproduzir sempre as mesmas coisas, mas é legal a gente saber que tem coisas diferentes, é legal a gente saber que tem outras coisas no mundo que podem ser muito interessantes para a gente. Por quê? Através disso, a gente consegue fazer coisas como a Ana fez. A gente abre a nossa cabeça, a gente entende coisas diferentes e tenta aplicar na nossa vida. De repente, fala assim, isso é legal para a minha vida e consegue colocar na vida, tá? Essa é a ideia. O livro, o tal do Oceano Azul, foi lido por 3,5 milhões de pessoas. Foram vendidas 3,5 milhões de cópias desse livro. Provavelmente lidos por muito mais, porque isso é venda de livro. Um livro pode ter sido lido por mais de uma pessoa. Então, por mais que a gente nunca tenha ouvido falar nisso, gente, não esqueçam que um livro traduzido para 43 idiomas e vendido 3,5 milhões de cópias é realmente consagrado. É realmente uma coisa que a gente já devia ter ouvido falar. Por isso que nós estamos aqui,
E aí, de maneira prática, eu criei para vocês essa a ideia. A ideia é tornar isso visual. A ideia é que a gente olhe para essas imagens e coloque na cabeça e que a gente starte a ideia do Oceano Azul através dessas imagens, tá? A aula que vem eu falo de empresas que estão nessa estratégia e o que a gente precisa para isso, tá? Então fiquem tranquilos. Mas qual é a ideia do Oceano Azul, dessa estratégia, né? Dessa ferramenta de gestão? O livro fala em 2 tipos de oceano, o oceano azul e o oceano vermelho. Esse desenho aí é uma onda, tá? A onda azul e a onda vermelha. O que é a onda vermelha? Tá? O que o livro considera como o oceano vermelho? São aquelas empresas que elas querem os mesmos consumidores. São aquelas empresas que passam o tempo todo brigando pelos mesmos clientes. Então, elas, na verdade, elas não olham para o cliente. O foco delas acaba sendo o concorrente dela e como derrubar o concorrente. Tá? A ideia é, nós temos 4 empresas para 10 clientes. Tá? Como é que eu tomo o cliente da outra empresa? Tá? Então, a estratégia dela não visa melhorar, a estratégia dela não visa oferecer alguma coisa diferente. A estratégia dela foca, olha o objetivo lá, o que eu quero, onde é que eu quero chegar? Eu quero tomar o cliente da minha concorrente. Tá? Então, vira uma briga de concorrências. Às vezes, nem sempre uma briga muito leal, mas mesmo que a briga seja leal, mesmo que essa briga entre as empresas, entre a empresa e os seus concorrentes, seja uma briga honesta, mesmo assim, acaba sendo uma constante briga. Tá? Enquanto que a ideia do Oceano Azul, a ideia, o que essas empresas, essas 30 indústrias que foram pesquisadas durante esse ano, o que elas faziam para se destacar, para terem durante 100 anos se mantido à frente? Elas seguiam a estratégia do Oceano Azul. E o que é essa estratégia do Oceano Azul? É procurar mercados que não tenham sido tocados ainda. É procurar mercados onde não existe concorrência. É oferecer algo para aqueles que não têm nada. Então, ao invés de eu focar naqueles que têm tudo, tá? Ao invés de eu focar naquele mercado que tem já milhões de empresas, eu olho para a minoria. Eu olho para aquele público ou para aqueles clientes que não têm seus desejos atendidos por aquelas empresas do Oceano Vermelho. Tá? Eu olho para aqueles clientes que querem algo diferente. E eu movo os meus esforços, eu transformo como objetivo da minha empresa, como estratégia da minha empresa, atender estes clientes. Ou seja, como diz o livro, eu viajo num mar tranquilo, num mar azul, porque eu consigo trabalhar bem esses clientes sem concorrência nenhuma para encher meu saco. Essa é a ideia. Esse é o objetivo e é isso que separa o Oceano Azul do Oceano Vermelho. Compreendido? Deu para fixar o que é Oceano Azul e o que é Oceano Vermelho? Até aqui que eu quero que a gente chegue. Se ficou claro para a gente até aqui por que um é vermelho e por que um é azul, tá ótimo. O resto a gente vê na próxima aula. Fechou? E eu tô dentro certinho da nossa aula. Beleza? Joia, gente. Brigadíssimo. A aula vai ficar disponível para vocês. Vocês acham interessante colocar no YouTube também ou não? Eu não sei se para vocês o YouTube é mais fácil, porque eu posso duplicar a aula, baixar e jogar no YouTube também. Me digam o que for fácil para vocês. Acho que não, tá. Então vamos manter as aulas no... Eu não sei como é que vocês assistem, gente. Bem, Júlia acha que não, então Amanda acha que sim. Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos atender a gregos e troianos, tá?
as aulas baixando, eu vou colocá-las no YouTube também, tá? Eu abro lá uma pastinha separada e coloco a aula lá. Quem acha fácil assistir pelo Teams, assiste. Quem acha a aula fácil assistir pelo YouTube, assiste. Não tem problema nenhum. O objetivo é a gente estudar, tá? A maneira como a gente estuda é um detalhe, tá? Desde que a gente estude, tá? Então, eu vou colocar a aula nos dois. Nos dois, para não ter erro. Beleza? Gente, adorei ver vocês. Adorei ver que vocês estão bem. Adorei ter sala cheia, porque vocês... não sei o que vocês pensam, mas 20 pessoas às 8h40 da manhã de uma terça-feira de casa é muita gente, sim, tá? É 50% dos meus alunos. Isso me deixa, é mais de 50%. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Vejo vocês na próxima terça-feira, ok? E agora eu vou abrir uma aula lá em metodologia, tá bom? Grande beijo, gente. Tchau. A gente se vê em metodologia.